A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o cooperador Samuel. Está fazendo mais uma vez um vídeo para falar da palavra do Senhor. O texto que a gente vai ler hoje, Neemias, capítulo número 2, a partir do primeiro verso, diz assim a palavra do Senhor. Isso sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho. E o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito de grande maneira. E disse ao rei, viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. E disse ao rei, se é do agrado ao rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Aqui a gente vê algo muito importante, que é a decisão de Neemias durante uma situação difícil. A gente às vezes não se atenta a isso, mas Neemias orou antes de fazer alguma coisa. Orou antes de agir de alguma maneira. Orou de forma consciente, sabendo que ia acontecer. Ele estava triste porque Jerusalém estava devastada por causa da invasão de Babilônia, muitos anos atrás. E Neemias se vira ao rei Artaxerxes, rei daquele império, e com tristeza, você observe o rei como mais um dia. Mas ele nunca estivera triste, ou seja, ele nunca ficou triste na presença do rei. O rei então pergunta, pai, por que você está triste, Neemias? Alguma coisa, você está doente? Ah, você não está doente. Às vezes é alguma coisa do coração, é alguma coisa que tem te atormentado. E Neemias, com sabedoria, age da seguinte forma. Ó, rei, a cidade onde estavam meus pais está totalmente destruída. Como eu poderia estar feliz? E aí, o interessante é que Artaxerxes fala assim, o que me pedes agora? E aí Neemias diz, e aí a palavra de Deus diz, e Neemias orou ao Senhor. E Neemias orou ao Senhor. E no caso ele diz, eu orei ao Senhor. É interessantíssimo ver isso. Neemias ora ao Senhor antes de fazer qualquer decisão. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que precisamos compreender. Antes de tomarmos qualquer decisão importante, antes de vermos cada situação, possamos orar e falar assim, Senhor, fica comigo. Senhor, me guia nessa decisão. Senhor, me guia a forma que eu tenho que falar nessa situação. Senhor, me ajuda. Sempre orar, até pelas coisas pequenas. Aqui, Neemias estava diante de uma coisa grande. Voltar para sua cidade e reedificar sua cidade. Mas a gente está falando até nas coisas pequenas. Ora ao Senhor, pede ao Senhor direcionamento. Pede. Neemias orou e foi agraciado pelo rei. O rei falou assim, não, me aponta que dia que você volta. Aí Neemias falou o tempo lá, ele, beleza, pode ir. Aí Neemias fala assim, depois tem no texto, diz assim, Neemias, acho que pede cartas e tal, pra confirmar a presença dele ali e tal. Artaxerxes, beleza, tá aqui o que você precisa. Não, pega o que você precisa e vai. Mas isso aconteceu porque Neemias orou, suplicou e pediu o direcionamento de Deus antes de tomar uma decisão. Que nós venhamos fazer isso. Compreendermos que não importa a situação, temos que orar,
para saber a decisão correta ante os caminhos da nossa vida. Vamos ter essa noção. E sabemos que sem o Senhor não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Mas com o direcionamento do Senhor, com a força do Senhor, podemos evitar muitas decisões ruins, muitos erros. Nós viemos pensar, orar, pensar antes de agir, do que agir e orar, agir errado e orar pedindo perdão. Que a gente venha pensar nisso. Orar para agir de forma correta, para não precisar orar para agir de forma errada. Amém? Por ter agido de forma errada. Que o Senhor venha nos abençoar ricamente e que a gente tenha essa noção de sermos guiados pelo Santo Espírito do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Obrigado. Fui.